Então, conforme vimos, o casamento é um desafio e tanto, porque a gente casa com uma pessoa que foi criada em outra família, que pensa diferente da gente, às vezes tem ideais diferentes, enfim. E isso pode dar certo ou não. Casamento é um jogo de loteria. Se não der certo, muitas vezes não é o que a gente quer. Mas tudo bem. Também não há nada de mal nisso. Porém, a vida segue, não é? E quais recursos nós podemos usar para não cometermos os mesmos erros? Então, a continuação, a parte 2 do capítulo 14 vai mostrar a respeito. Bora lá? Nada de cometer o terceiro erro. Recentemente, Sheila B., uma mulher com anos de experiência como executiva, disse-me o seguinte: tive 3 maridos e todos eles foram passivos e submissos. Todos dependiam de mim para tomar quaisquer decisões e dirigir qualquer coisa. Por que é que eu atraio esse tipo de homem? Perguntei-lhe se soubera antes de casar-se pela segunda vez se o futuro marido possuía um caráter semelhante ao do primeiro. Claro que não, respondeu ela enfaticamente. Se tivesse sabido que ele era tão banana, eu não teria querido nada com ele. E o mesmo aconteceu com o terceiro. O problema de Sheila não estava nos homens com quem se casou. Era resultado da constituição de sua própria personalidade. Ela era uma mulher profundamente determinada, com uma forte necessidade de permanecer no controle das situações em que se envolvia. Em certo nível, queria um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual. A mente subconsciente atraía para ela o tipo de homem que subjetivamente queria, mas, quando o conhecia, descobria que ele não atendia às suas necessidades reais. Teve, por isso mesmo, que aprender a romper esse molde, adotando o processo certo de orar. Então, isso acontece muito, né? Subconscientemente, às vezes a gente atrai pessoas que não são as que nós gostaríamos. Mas, no caso dela, ela era uma pessoa dominadora, era uma pessoa que tomava a frente das coisas. Então, ela atraía pessoas submissas. Você já ouviu falar sobre o dedinho podre? E realmente isso existe, porque é o subconsciente que chama. Por exemplo, às vezes você cresceu num lar onde seu pai bebia, chegava em casa bêbado toda noite, discutia e brigava, era aquela confusão. E é exatamente esse tipo de homem que você atrai quando você se torna adulto. Por quê? Porque você desenvolveu no seu consciente a crença de que o homem para se casar é assim, aquele homem que bebe, aquele homem que arruma confusão. E o seu subconsciente acata. É louco isso, né? Porque se você parar para pensar, você vai falar: imagina que eu ia querer casar com um homem beberrão, você tá louca? Mas no fundo era exatamente isso que você acreditava, e foi justamente isso que você atraiu para si. Como ela quebrou o molde negativo? Sheila B., no fim, aprendeu uma verdade simples. Quando acreditamos que podemos ser o tipo de companheiro que idealizamos, obtemos aquilo em que acreditamos. Para quebrar o velho molde subconsciente e atrair o companheiro ideal, Sheila orou da seguinte maneira: estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como marido é forte, poderoso, carinhoso, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Comigo ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e eu o quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para lhe oferecer.
os dons da boa vontade, de um coração alegre, de um corpo sadio. Ele me oferece as mesmas coisas. É um trato mútuo, dou e recebo. A inteligência divina sabe onde está esse homem, e a sabedoria profunda de minha mente subconsciente está agora, à sua própria maneira, nos aproximando um do outro, e vamos nos reconhecer imediatamente. Transfira esse pedido ao meu subconsciente, que sabe como transformá-lo em realidade, e dou graças pela solução perfeita. Todos os dias ela orava dessa maneira, e essa era a primeira coisa que fazia pela manhã, e a última antes de deitar-se. Afirmava essas verdades, sabendo e confiando que, com o uso frequente da mente, obteria o equivalente daquilo que mentalizava e buscava. A resposta à prece de Sheila. Vários meses se passaram. Sheila saiu muitas vezes com pretendentes a namorados e teve outros encontros sociais, mas nenhum dos homens que conheceu era o que procurava. Ela começou a perguntar-se se sua busca era vã, a questionar, hesitar, duvidar, vacilar. Nessa altura, lembrou a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seu pedido à sua própria maneira. Não havia nada com o que se preocupar. A sentença final no processo do seu divórcio lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Logo depois, assumiu um novo cargo como executiva-chefe de uma cooperativa de médicos. No primeiro dia de trabalho, um dos médicos mais graduados foi à sua sala e se apresentou. Ele estivera fora da cidade, em um congresso médico, no dia em que ela fora entrevistada para o emprego. No minuto em que ele entrou, ela teve certeza de que ele era o homem por quem estivera rezando. Aparentemente, ele também soube disso. Em menos de um mês, pediu-a em casamento. O casamento que se seguiu foi para ambos o ideal de felicidade. Esse médico nada tinha de passivo ou submisso. Era forte, confiante, sabia o que queria. Muito respeitado na profissão. Ex-atleta universitário, era também um homem profundamente espiritualizado. Sheila teve atendida a sua prece porque afirmou mentalmente o que queria, até chegar ao ponto de saturação. Em outras palavras, mental e emocionalmente tornou-se una com a sua ideia, que se transformou em parte integrante de seu ser. Então veja, ela fez a oração por um bom tempo, conheceu algumas pessoas, mas ela aprendeu a observar se era aquele tipo de homem que ela buscava. E quando não era, ela já descartava, ela não ficava cozinhando o galo, como se diz no popular. E ela confiou na mente subconsciente, que a seu tempo trouxe exatamente o homem que ela pediu, que ela acreditou que era o seu ideal, né? Que era um homem forte, um homem fiel, um homem bom, um homem ex-atleta, um homem de liderança. Então o subconsciente tratou de achar alguém com essas características e colocou ali, bem na frente dela. Ela não precisou nem sair para conhecer. Conheceu no próprio local de trabalho. Devo me divorciar? O divórcio é uma questão extremamente individual. Não pode haver uma resposta válida para todos. Para começar, em alguns casos, não deveria ter havido absolutamente casamento. Em outros, divórcio não é solução. Pode ser certo para um dos cônjuges, mas errado para o outro. Uma pessoa divorciada pode ser muito mais sincera e nobre do que muitos indivíduos casados que vivem uma mentira. Certa vez, por exemplo, fui consultado por uma mulher cujo marido a espancava e a roubava para sustentar seu vício em drogas. Ela foi educada para acreditar que o casamento é algo sagrado e para sempre, que o divórcio, em consequência, é imoral. Expliquei-lhe que o casamento autêntico é do coração. Se dois corações se combinam harmoniosamente, carinhosamente, sinceramente, esse casamento é ideal. A ação pura do coração é o amor.
Aceitando a explicação, ela soube o que deveria fazer. No fundo do coração, sabia que não havia lei divina que obrigasse a ser desconsiderada, intimidada, espancada, simplesmente porque alguém um dia disse: eu os declaro marido e mulher. E se está em dúvida sobre o que fazer, peça orientação. Saiba que há sempre uma resposta e que você vai recebê-la. Siga o palpite que lhe chega no silêncio da alma. Você o ouve em momentos de tranquilidade. Então veja, se esse for o seu caso, pergunte para o seu subconsciente: eu devo me divorciar? É lógico que no caso aqui, né, a pessoa é espancada, é roubada. Para que ela vai manter-se nessa situação, colocando até a própria vida em risco, não é mesmo? Agora, muitas vezes o problema é bem menos delicado como esse aqui. Então, será que se não houver um esforço de ambas as partes, a situação pode ser contornada? Agora, se não tiver o que fazer, como você se decide pelo sim ou pelo não? Pergunta ao seu subconsciente. Ele vai lhe dar a resposta. Nós vamos parar por aqui. Mas conta pra mim, qual que é a sua opinião a respeito desse segundo episódio? Se você caiu de paraquedas aqui no Luciana Antero e não conhece o canal, dê uma sapiada, tem várias indicações de livros. E se inscreva, tá bom? Clica aqui, ó, botãozinho à esquerda e ativa o sino das notificações.